Graças a Deus, irmãos. Hoje vamos falar sobre a caixa de Pandora, a energia mística, apenas a título de conhecimento. Pandora foi supostamente a primeira mulher criada pelo horizonte da mitologia grega. Então a mitologia grega acreditava que a primeira mulher criada por Hefesto, por ordem de Zeus, foi uma tal de Pandora. A partir então da criação da mulher, dessa Pandora, o mundo começou a ser invadido por toda sorte de desgraças, né? Então essa é a origem alicerçada na mitologia grega. Então quando a gente tem aquela ideia de abrir a caixa de Pandora, parece sempre que você vai trazer para si desgraça. Mas a abordagem que eu quero passar para você hoje é que dentro dessa caixa de Pandora existem segredos, existem mistérios. Mistérios que precisam ser explorados, conhecidos, e uma vez que você conhece, o seu horizonte muda, o seu horizonte ele fica mais amplo, e a sua ótica do mundo, a sua leitura dos dados à sua volta vão ser melhores, né? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. É um tema complicado, é um tema polêmico, é um grande desafio para mim entregar esse tema para você. E antes até de entrarmos no tema, uma rápida observação eu quero dar, que eu tenho medidor, né? Eu recebo muitos e-mails por dia e eu tenho visto que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Dúvida porque talvez pesquise errado. Então eu vou dar uma dica de pesquisa para você, tá bom? A Bíblia tem mais de 31 mil versículos, mais de 31 mil versículos tem a Bíblia. E às vezes você escuta uma coisa e fala, eu não concordo, porque o versículo tal fala isso. Aí você pega um versículo para sustentar uma tese, uma doutrina pessoal, uma ótica pessoal sua, né? Para poder alicerçar. Então uma base muito frágil, né? Então para você poder contestar algum ponto, quer seja teológico, quer seja no âmbito da discussão de ideias, quer seja do âmbito científico, você precisa abarcar conhecimento, né? E não busca conhecimento só pela internet. A internet é uma grande fábrica de boatos, né? Tem muita coisa tola lá. Então uma vez eu lembro que eu fiz um vídeo e eu falei sobre o teólogo Champlin. Champlin é aquele cara que pegou a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e fez a interpretação verso a verso, versículo a versículo. O cara conhece grego, hebraico, aramaico, latim, então é um gênio. Aí pessoas dizem, mas eu vi na internet que o Champlin é herege. Tá, mas quem é a pessoa que disse que o Champlin é herege? Procura observar a origem da informação. Quem é o crítico? Eu já falei em outros vídeos, tem dois grupos de pessoas. Gente que faz e gente que não faz. Normalmente, o gente que não faz critica aquele que faz. O Champlin, eu sei o que fez, tem uma obra extensa, e conhecida e reconhecida mundialmente. E o crítico do Champlin, quem é? O que ele produziu, o que ele fez, o que ele faz? É uma árvore seca, né? É uma nuvem sem água. Então, normalmente, o crítico é essa pessoa vazia que busca simplesmente buscar atenção, criticando aquele que chama a atenção. É isso que é, né? Então nós temos que trazer equilíbrio, sempre busca a origem da fonte, não pega fato fora de contexto, né? Se pegar na Bíblia, por exemplo, sobre Jesus, pegar na internet sobre Jesus, você vai encontrar Jesus era mentiroso, Jesus tinha parte com Beelzebul, Jesus era um impostor, Jesus não foi Deus. Você vai encontrar que João, o apóstolo de Cristo, era homossexual, você vai encontrar que Davi e Jonatas eram homossexuais, você vai encontrar uma série de barbaridades, de fontes duvidosas, de pessoas que expressam sua opinião pessoal, sem ter a base de conhecimento. Ah, mas a maioria está dizendo, Daniel, está todo mundo falando, então vai ver que é. A maioria não é voz de Deus. Hoje, a maior parte do mundo são muçulmanos. Sabia disso? A maior expressão religiosa do planeta é a muçulmana. Então, quer dizer então que os muçulmanos estão certos? Não. Né? Então, é o cristão. Tá bom, mas entre os cristãos, a maior parte são católicos. Então, quer dizer que os católicos estão certos, os evangélicos são a minoria, estão erradas? Não é isso que a Bíblia me mostra. A leitura que eu tenho da palavra de Deus, ela é muito mais profunda. Porque a maioria mandou Cristo para a cruz. A maioria crucificou Jesus e mandou soltar o bandido. E Jesus, que é amor, pegou o bandido que estava ao lado dele na cruz, que foi sentenciado, condenado, e dá perdão. Ele libertou o bandido que estava preso. Disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. E talvez os religiosos dissessem, os críticos dissessem, não, Jesus está errado. Como é que você perdoou? O cara não se quebrantou, ele não confessou o pecado, ele não fez o desligamento de alma, não passou pelo rito da libertação. Como é que ele vai ganhar uma recompensa se ele não foi punido? Se ele não colheu nenhuma consequência? Porque isso é o amor, meu Deus. O amor de Deus, ele alcança você em esferas que a gente nem imagina. Nós somos extremamente limitados para julgar o amor de Deus que é ilimitado. Olha o filho pródigo.
Filho pródigo volta para o pai, não é porque ele teve saudade, não está escrito na Bíblia que o filho pródigo teve saudades do seu pai, ele teve necessidade, e mesmo assim o pai que ama acolhe, o pai nunca esquece o filho, Deus não esquece de você, ele continua de braços abertos para te acolher, cada vez que você o busca, você o encontra. Então esse amor de Deus, às vezes está dentro de um modelo, está dentro de um recipiente que a nossa mente limitada não consegue compreender. Então seja sábio, né? Vai tentar criticar alguém? Procura saber o que aquela pessoa fala. Procura saber se o crítico está falando a verdade, qual é o fruto do crítico, né? Então é importante isso. Indicar um livro para você que gosta de pensar, né? Daquele sociólogo polonês que eu já citei anteriormente, Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, né? Coisa cabeça, tá? Esse é um livro aqui que vai fazer para você entender muita coisa. Não adianta pegar texto fora de contexto para usar de pretexto. Tem que ter o conhecimento. Isso aqui vai abarcar e vai ampliar o seu conhecimento, viu? Então vamos hoje ao tema de hoje. Prepara aí, sem mais delongas, vamos direto à caixa de Pandora. Te prepara para sair da caixa. Vamos lá. Olha só, Jesus... eu quero uma primeira reflexão que quero trazer para vocês, antes até de entrar no texto bíblico aqui. Eu lembro que o meu avô, ele costumava dizer o seguinte, foi bem naquela época, eu lembro que eu era adolescente, e estavam começando aqueles sapatos com sola de borracha. Eram botas, na verdade, com solado de borracha, botas da Birello. Quer dizer, o negócio durava para a vida toda. Você só perdia se seu pé crescesse, porque não acabava a sola. Era uma sola infinita, interminável, eterna, né? Porque era de pneu. Então, essas botas da Birello começaram a ganhar muita popularidade. Eu lembro que eu tinha uma e não acabava mais. E meu avô era contra. Mas você fica usando essa bota de borracha, esse solado de borracha faz com que você não possa descarregar a energia negativa do seu corpo, porque tem muita energia negativa ao nosso redor, meu avô dizia. E você não pode descarregar essa energia, porque a sola de borracha, ela é um neutralizador, ela é um isolante, tem que usar sola de couro. E eu lembro até, né, que falando em sola de couro, quando eu trabalhava em empresa também, a gente gostava de fazer aquela brincadeira de raspar, né, o solado do sapato no carpete para acumular, carregar a energia estática e dar um choque na orelha do irmão, quer dizer, ou do amigo, do colega ali, né? Então era grande brincadeira nossa. Então nós estamos realmente cercados de campos de energia, que ao nosso redor tem energia luminosa, tem energia elétrica, tem energia de radiação, né, que estão passando, ondas de rádio estão passando aqui. Então nós estamos cercados de vários elementos de energia e nós mesmos somos fontes, nós produzimos energia. Energia acústica, eu estou falando, energia cinética, eu me movimento, energia térmica, eu produzo calor, né? Então nós produzimos também energia, inclusive energia elétrica. Então nós somos cercados e imersos no oceano de energia. Está claro até aí? Cercados nesse oceano de energia. Então Jesus, ele diz o seguinte, a palavra de Deus diz, João capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, né? E com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então Jesus ele vai aparecer aqui ressurreto. Ele não está mais no corpo físico, ele está no corpo espiritual. Eles estavam num local trancado, a portas fechadas, ele aparece. Ou seja, seres espirituais não dependem de portas e janelas, não dependem de parede. Você atravessa a matéria. Então por isso, né, que você já ouviu falar, eu tenho que às vezes ungir a porta da minha casa. Mas se seres espirituais não dependem da porta, por que você unge a porta? Está pautado naquele ensinamento que Moisés ungiu os umbrais das portas com sangue, que deveria tipificar o sangue de Jesus, como um sinal para o mundo espiritual que quando o anjo da morte passasse não entrava naquelas casas. Então isso serve para nós como uma referência e hoje você pode usar o óleo que é o símbolo do Espírito Santo. Hoje o sangue de Cristo nos cobre, nos protege. Então nesse sentido muitas vezes é orientado que você unja portas e janelas pedindo proteção debaixo de uma direção de Deus, tempo, modo e propósito. Não faça isso como mero ritual que perde seu efeito, né? Então uma coisa importante. Então Jesus ele aparece no meio, atravessou a matéria, né, e se apareceu no meio, portas fechadas e falou, paz seja convosco. Primeiro ponto que eu quero deixar, paz seja convosco, significa que Jesus está a pleno da sua consciência. Ele sabia quem ele era, ele tinha memória preservada, ele reconhecia os seus apóstolos, ele tinha linha de raciocínio lógico, né? Então estava todo o cérebro dele, o conhecimento dele, a memória dele estava preservada, mesmo fora dessa carcaça aqui, num ser espiritual. Vamos pegar mais uma passagem?
Marcos capítulo 6, versos de 1 a 7. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, minha gata está surtada aqui, se admiravam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem maravilhas por suas mãos? Reparem aqui, sabedoria é essa que lhe foi dada, sabedoria é essa que mesmo após a sua morte em cruz, no seu corpo glorioso, essa sabedoria se manifesta a ele. Ele continua falando com palavras de sabedoria. E aí continua. E como faz essas tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãos? Escandalizavam-se eles. E Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então, quando você vai seguir Jesus, você sabe que as pessoas que menos vão dar crédito a você são aqueles que mais estão próximos a você. É um grande paradoxo da vida cristã, né? Então, a sua família, né, as pessoas que estão mais perto de você, mas a tendência é essas pessoas não acreditarem em você. Agora é o meu cachorro. Hoje o negócio está sinistro aqui, a batalha para desenvolver o vídeo. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Então a falta da fé, na ausência da fé, limitou o poder de Deus. Então o poder para Deus agir, ele está ligado diretamente à sua fé. É o que Jesus fala para as irmãs de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Então a fé é muito importante para que você veja os milagres e veja as promessas de Deus cumprir. No entanto, mesmo com pouca fé, Jesus agiu, impondo as mãos. O que será que existe de sinal? O que há por trás dessa questão de tocar, né? Será que há algo a mais para isso, né? E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando e tudo mais. Então, nesse texto, Deus mostra o seguinte, até aqui nós vemos Jesus atuando, né, em corpo, e Jesus atuando fora desse corpo. A sua sabedoria é a mesma, né, a sua articulação de palavras é a mesma, mesmo sem massa, mesmo sem matéria, a mente está preservada, né? Então, hoje a nossa capacidade de pensar, de sentir, de perceber o mundo à nossa volta, está ligado àquilo que a gente conhece da ciência, da medicina. São as sinapses que ocorrem no interior do nosso córtex cerebral, as descargas bioquímicas, eletroquímicas, que nos passa essa corrente neuronal pelo corpo, que faz esse sistema nervoso central funcionar e faz você perceber e interagir com o mundo ao seu redor. A nossa memória, então, estaria na nossa mente, né? Mas Jesus, ele comeu peixe com seus discípulos, então ele conseguiu comer mesmo fora desse corpo. Nós já falamos no outro vídeo a respeito disso, chamados espelhos do céu, vale a pena dar uma olhada se você não viu, né? Ele pensou, ele conseguia se lembrar, a sua memória estava preservada, ele tinha sabedoria, tinha ideias concatenadas, e ele continuava ensinando os discípulos mesmo depois de ressurreto, continuava dando orientações. Aquela orientação, batize em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo, veio depois que Jesus está ressurreto para os seus discípulos. Então, Jesus não tinha o cérebro, como nós temos, ele não tinha coração mais funcionando, ele não tinha os pulmões, e mesmo sem esses órgãos, a sua consciência, a sua inteligência está preservada. Que mistério há por trás dessa questão? Que reflexão que nós podemos entender disso? E outra, o que há, né? O que há de mistério nessa questão de tocar? Tocar gera algum poder, né? Parece que desencadeia algo no mundo espiritual. Esse toque é como se fosse apertar um botão no mundo espiritual que vem a promover, desencadear alguns processos espirituais que nós não compreendemos à luz da nossa razão, mas que funcionam na equação do espírito que nós não entendemos. Um outro exemplo, Marcos capítulo 5, 27 a 31. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Lembra aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus. Um monte de gente estava tocando. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saíra de si, virtude
Poder saiu dele, poder saiu dele. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Interessante que aquela mulher tocou com fé. Não foi apenas um toque, não foi apenas um esbarrão, não foi um empurrar, ela não foi espremida. Ela tocou com uma intenção e havia fé naquela intenção. Então a fé é uma mola propulsora que aciona um botão no mundo espiritual quando você toca ao transferir uma unção, quando você toca um enfermo para interceder por eles, quando você toca alguém para delegar poder, para impor as mãos. Então isso existe uma correlação ao mundo espiritual. Mas como funciona de fato essa mecânica? Vamos um pouco mais adiante. Mais uma prova cabal, à luz da Bíblia, que o nosso cérebro continua ativo, mesmo depois de que o corpo não está mais aqui, ou seja, mesmo sem as enzimas, sem os hormônios, sem o fluxo sanguíneo, sem tudo aquilo que nós compreendemos, que nos capacita a pensar, a agir, a refletir, a interagir com o mundo ao nosso redor, ele continua ativo. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 16, 19 a 31 vai contar a história inteira, eu vou ler apenas uma parte. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa, até falando da parábola de rico e Lázaro, né? Então ele morreu, né? Ele acabou e vai para um local de inferno. E ali ele fala com Abraão. Lembra que nós estamos dentro do contexto da cultura judaica, por isso aqui Abraão e não Deus, tá? O Jesus ele vem, quebra esse paradigma, mas ele ensina a parábola dentro de um contexto para que o povo entenda. Lembra que ele falava em parábolas? Porque nem todos entendiam. Aos seus discípulos ele treinava, era diferente. Mas aqui ele está falando uma parábola e há um mistério por trás dessa parábola. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também nesse lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então veja bem, ele está no local, no mundo espiritual. E mesmo no mundo espiritual, afastado do nosso mundo material, a sua consciência está preservada. Ele continua pensando, ele tem a lembrança. Então o nosso cérebro, na verdade, ele é mais do que isso que a gente entende, né? Mais do que isso. Então o que será que está acontecendo? Quais segredos espirituais estão por trás dessas cenas? Que mistérios estão escondidos aqui? Existe uma consciência, mesmo na ausência do nosso sistema neuronal. Será que essa consciência é preservada? A Bíblia diz que sim. A Bíblia nos dá fatos que corroboram e dão lastro para afirmar que sim, a nossa consciência continua existindo, mesmo independente do nosso sistema neuronal, da mecânica, da medicina como nós conhecemos. Seria esse então o nosso espírito, né, que armazenaria a nossa consciência? Então, na verdade, se o espírito armazena a nossa consciência, qual o papel do nosso cérebro, né? Seria então o espírito a nossa fonte de energia que nos mantém vivos como uma bateria? Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele assopra o homem, e aquele sopro de vida, que é a representação do Espírito Santo, o sopro do Espírito, faz o homem um ser vivente, ou seja, dá carga para o homem, hoje é que as culturas vão chamar de prana, vão chamar de chi, vão chamar de energia animal, de tantas coisas, né? Então, mas será que esse Espírito, então, é a energia que nos mantém vivos? Será que é isso a verdadeira fonte de energia, né? Nós sabemos que estamos cercados de energia ao nosso redor, já falei térmica, elétrica, cinética, e é um campo de energia que nos mantém vivos, né? É o magnetismo animal, que um dos estudiosos chegou a concluir, também chamava magnetismo animal, prana, chi, né? Seria isso então o nosso espírito? E a energia orgânica? Já ouviu falar de energia orgânica? Ela foi descoberta por Reich. Reich foi um discípulo de Freud. Ele realizou várias experiências afirmando que havia uma energia primordial pré-atômica, livre de massa, em determinadas condições, podia até formar partículas de massa. Essa energia ele se referiu como orgone, permeava todas as coisas vivas, todas as formas de matéria, com diferentes níveis de velocidade, interagindo com essa, sendo atraída e absorvida umas para as outras, refletidas por outras. O orgônio é mais forte e atraído por coisas vivas e para si mesmo, especialmente na água. Vale dar uma olhada também no vídeo chamado O Espírito das Águas, vai também complementar isso daqui. A energia orgânica ela foi comprovada por Reich
podendo ser observada a olho nu por aparelhos, sentida, medida, fotografada, sendo, portanto, uma energia física real, compassível de ser excitada, concentrada, de expandir e de se contrair. Ela permeia todos os seres vivos, as galáxias e tudo mais. A Terra, por exemplo, recebe um grande bombardeio contínuo, de energia cósmica, energia especialmente do Sol. Isso faz com que a nossa superfície da Terra fique sempre carregada com elétrons livres, E nós, muitas vezes, não temos contato direto com isso. Já parou para pensar? Nós não fomos criados com sapatos, Os animais todos não têm sapatos, eles tocam direto à terra. Existem algumas teorias que dizem o seguinte, que se você tiver a oportunidade de botar o pé na terra, colocar o pé na areia, especialmente a água salgada, que é um condutor melhor de energia de carga elétrica, faz com que você estabilize os campos elétricos do seu corpo. Isso faz com que combateria os radicais livres e poderia até afinar o sangue. Combatendo os radicais livres, você estaria menos propenso a sofrer inflamações e processos infecciosos. É uma teoria já bastante debatida pelo mundo científico. Isso é ciência. Eu não estou falando aqui de algo místico, de algo esotérico, mas é de ciência. Nosso corpo ele tem uma carga de energia. Quando você entra em contato com a Terra, que tem elétrons, há uma troca de energia que acaba reequilibrando balanços eletroquímicos do nosso corpo, que podem, segundo aí sim o horizonte das teorias, reequilibrar essas cargas e dificultar a parte de inflamações. Vou mostrar para vocês um livro que já tem no inglês, não tem, eu acho que tradução ainda para o português, mas que já fala um pouco a respeito de série como complemento, tá? Apenas como complemento, não é para você usar o livro como fonte absoluta de conhecimento e acreditar que 100% do que está escrito é verdade. Já falei no começo, pesquisa, retém o que for bom, Dá uma olhada na capa desse livro. Então, voltando ao Dr. Reich, ele diz o seguinte, que a carência da energia orgânica do corpo humano provoca desequilíbrios energéticos do corpo físico, que nós chamamos de doenças, segundo pesquisas de Reich. Então eles chegaram a concluir que o orgônio é uma energia que está em todo o nosso redor, que nós estamos mergulhados nesse oceano de energia. As pesquisas de Reich com orgônio, com a energia orgânica, começou em 1945. Ele expandiu as suas descobertas, suas pesquisas se diversificaram por outros campos, entre a puericultura, psicologia das massas e a pesquisa experimental da ciência orgânica, dentre outros. Então, a Reich ele foi um dos precursores dessa inovação. Inclusive, existe uma caixa de orgânica que é semelhante à gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é uma gaiola eletrostática, é uma caixa eletrostática onde os campos de energia eletrostática e elétrica não entram, não conseguem invadir. A caixa orgânica supostamente preservaria alimentos, por exemplo, e toda essa energia que está ao nosso redor. Muitas delas energias nocivas, energia telúrica, energia da própria inveja das pessoas. A gente vai entender isso melhor, vamos transportar isso para o nosso horizonte espiritual, e muitas outras fontes de energia que vira e mexe estão em debates. Já falaram numa época, você deve lembrar, que o celular podia fazer mal para o cérebro. Estava há muito tempo com o celular no ouvido, aquelas ondas poderiam interferir no seu cérebro, no seu comportamento. Agora já não falam tanto, é aquela coisa, aquelas teses flutuantes, Ora o ovo faz bem, ora faz mal, agora é o vinho, agora é o chocolate. E já falaram, inclusive, dessas energias. Então, essa caixa orgânica preservaria alguma coisa espécie no seu interior de todas essas energias ao nosso redor, algumas delas nocivas, algumas delas tóxicas. E, curiosamente, experimentos realizados comprovaram isso. Você colocar uma maçã dentro de uma caixa orgânica e deixar 40 dias, e uma maçã de fora apodrece, de dentro ela está intacta. Então existe uma explicação científica para isso, e isso tem fundamento, é uma coisa interessante. Então a energia ao nosso redor é algo que realmente existe. Vamos um pouquinho mais adiante. Animais, então, eles observaram, a observação fez que alguns animais, a gente observa esse voo das aves, sabe essas aves que voam em V? A primeira, quando ela aponta o bico para a esquerda, a última da fila aponta também, e todas viram ao mesmo tempo. Não daria tempo, dentro das nossas sinapses neuronais, pelos nossos estímulos naturais, eletroquímicos, essa resposta ser tão rápida. Algumas pesquisas inferem, então, que haveria um campo de energia que polariza essas aves e que faz com que todas elas percebam a mesma carga ao mesmo tempo. Vamos devagarinho, que eu sei que o tema é polêmico, para não te dar indigestão, tá?
Então a Terra ela é sempre bombardeada com essa carga de energia durante o dia, muito mais pela luz do Sol, né? E à noite com menos. Sempre nós acreditamos, por exemplo, que o que rege a vida é a luz, não é isso? Então, por exemplo, quando tem luz, você acorda, na ausência de luz, seu corpo se prepara para dormir. Pesquisas fizeram, oferecem seres que habitam em cavernas, ou seja, não tem a luz direta, eles também têm um ritmo biológico ligado à luz. Ou seja, no sentido de dia, a Terra é mais bombardeada, tem mais energia, né? Tem mais elétrons livres, então ela desperta esses bichos que moram nas cavernas. E à noite, com menos carga, existe um outro ciclo biológico. Então esse ciclo biológico é ele que rege morcegos, né? Não na luz, mas pautado muitas vezes esses campos eletromagnéticos que orienta a navegação das baleias, das tartarugas, das aves. Então tem muita coisa ao nosso redor aqui para a gente explorar. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Energia existe, né? É fato, você produz energia térmica, acústica, elétrica. Nós produzimos um campo, percebemos, por exemplo, alguém que está te observando. Já aconteceu isso? Você está meio quieto assim, de repente, pô, você dá de cara com outra pessoa te olhando, né? Ou você está dormindo, alguém te observando, você percebe. Então nós podemos perceber isso, nós podemos sentir essa energia, assim como nós podemos sentir a presença de Deus, a presença de demônios, né? Podemos sentir opressão. O satanismo ele tenta explicar, por exemplo, os fenômenos da licantropia também ligados a essa energia. Ou seja, as entidades elas poderiam agregar energia à massa, já que matéria é energia condensada, lembra da equação de Einstein? Energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao seu quadrado. O que quer dizer isso? Pegou um pedaço de madeira, pôs fogo, né, pesa 10 quilos, terminou o processo de combustão, pesou as cinzas, tem 200 gramas. A matéria se converteu em energia térmica e luminosa. Pela teoria da física quântica, seria possível reagrupar essa energia, condensá-la e formar matéria. Nós não temos tecnologia para isso. No papel, isso é possível. Então as entidades poderiam agrupar essa energia, poderiam alterar a matéria. A gente viu o que aconteceu no caso de Moisés. O cajado que estava na mão de Arão virou uma serpente. Deus fez. Os bruxos daquela época replicam o mesmo efeito, alteraram a matéria, interferem na natureza, nas águas viraram sangue, no comportamento animal das rãs. Então essas entidades elas podem controlar esses campos magnéticos, esses campos de energia e poderiam agrupar. É por isso que faz com que as entidades se materializem, né? O demônio pode se materializar dentro de circunstâncias rituais que a gente já fala no livro Rastro do Oculto e no seminário nível 2 de Batalha Espiritual, Restauração do Altar. Então, as entidades, assim como os anjos, se materializam, né? Inclusive comeram com Abraão, comeram com Ló, uma materialização empírica, concreta ali. Então essas entidades, como elas têm o poder e o controle sobre a matéria, o que aconteceria? Então a licantropia, a transformação, a metamorfose de homem em lobo, por exemplo, é explicado pelo satanismo como sendo agregar energia à sua matéria. Então adiciona, você vai ganhar mais massa e pode alterar a sua forma. Isso seriam casos extremamente raros, não é a banalização, muitas vezes que se coloca por aí, mas não é pauta principal para esse vídeo. Então a energia existe, né? E essa energia, nós já vimos, ela pode ser manipulada à luz da própria Bíblia, olhando o texto de Êxodo, onde alteraram as formas, as estruturas, né? E aí houve até uma interferência na natureza. Então essa energia poderia conter informações. Então, mais uma vez, essa energia contém informações, será o nosso cérebro apenas um receptáculo desse campo ao nosso redor, onde as nossas informações estão armazenadas. O nosso cérebro simplesmente é um receptáculo, é aquele que faz o canal. Imagina que você é um rádio, fazendo uma ilustração, né? A sua vida, a sua existência, ela é medida pela sua bateria, que a gente envelhece, a bateria vai ficando mais fraca, né? E o campo ao nosso redor é todas as ondas de rádio que estão aqui ao nosso redor. Então o rádio, ele capta essas ondas, transforma em imagem áudio, e se for uma televisão, audiovisual, né? Então, ele simplesmente transporta. Se eu vou ficando mais velho, né, eu vou tendo menos percepção disso, que a minha energia vai enfraquecendo, meu cérebro vai falhando, a minha memória vai falhando, ou seja, eu vou perdendo contato com esse campo ao meu redor. Uma das teorias, eu quero que você pense a respeito. Então, o nosso cérebro não produziria em si a memória. A memória, de fato, não estaria no nosso cérebro, mas estaria nesse campo de energia ao nosso redor, né, que nós produzimos essa energia, seria o nosso espírito, né?
que também faz parte do corpo, seria a parte mais densa desse campo, sou eu, é você, a parte mais densa dessa matéria, mas ao nosso redor teria um campo e esse espírito estaria armazenado a nossa memória, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque mesmo na ausência do corpo, as emoções e os pensamentos estão presentes, né? Então é uma das conjecturas a respeito da física quântica, é isso aí, a física quântica ela explica muitos fenômenos que a gente não entende. Vamos um pouquinho mais adiante, vamos aprofundar um pouco mais na física agora. Você já viu pessoas que chega perto de você, se sente bem perto daquela pessoa, é como se ela tivesse um campo, uma energia positiva, né? E tem pessoas que trazem angústia para você, tem inveja, tem raiva, é um campo negativo, né? Então você percebe esses campos, você percebe essa flutuação de energia ao seu redor. Época de Natal, estamos chegando no Natal, né? Lembra daquele parente chato que você convidou para o protocolo, mas você torce para ele não vir, tomara que não venha, porque é aquela pessoa chata que estraga a festa, né? Então a gente percebe esse campo também. Então a outra questão, por exemplo, de Ezequiel. Ezequiel foi levado em espírito a muitos locais e ele lembrou de onde ele foi. Paulo foi levado ao terceiro céu, em espírito, e lembrou o que aconteceu, e lembrou inclusive dos detalhes. Então não foi levado o corpo físico, não foi a memória, não foi algo que ele viu com os nossos sentidos, ele não viu com os nossos olhos, mas ele viu com uma experiência extrasensorial, fora do seu corpo, fora dos seus sentidos, né? Nesse sentido que eu estou colocando, essa sensorial de fora dos seus sentidos, normais como nós conhecemos, e preservou isso daqui, né? Então, seria esse espírito ligado ao nosso corpo pelo cordão de prata, descrito por Salomão? Salomão fala, será que é isso que nos liga ao espírito? Quando Deus soprou sobre nós o espírito da vida, nos fez seres viventes, e o que nos liga ao espírito? Qual é a liga? O que nos prende a esse campo, né? Seria o cordão de prata? Então, Salomão fala sobre isso em Eclesiastes capítulo 12, versos 6 e 7. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra. O homem foi feito do pó, né? Do pó nós viemos, do pó nós voltamos. E como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando o cordão de prata é rompido, o espírito volta a Deus. Aquele espírito que foi soprado por Deus para nós, que nos deu a vida, ele volta para Deus no rompimento desse cordão, no momento que a vida cessa. Mas enquanto ele está ligado ao corpo, a carga, a vida e a nossa memória, na verdade, estaria nesse campo ao nosso redor, e não no cérebro, porque mesmo na ausência do cérebro, como nós conhecemos, a memória está. Foi feita uma experiência, eu acho uma experiência horrorosa, né? Mas fizeram a experiência, eu vou relatar, né, sumariar essa experiência. Eu sou plenamente a favor de você defender os animais, proteger os animais, sou contra testes com animais, né, para cosmética. Acho que a gente tem que denunciar os abusos, os maus tratos, mas foi feita uma experiência com ratos e pegaram a parte do cérebro do rato onde supostamente estaria a memória e ensinaram o ratinho a fazer um determinado caminho, treinaram o rato a fazer um percurso e danificaram o cérebro do rato propositalmente para que ele não se lembrasse mais do caminho. Ele teve uma série de sequelas motoras, né, e tudo mais, mas por alguma razão que a ciência não explica, ele lembrou o caminho. Será que a lembrança da memória não estava aqui, mas estava nesse campo perto? Inclusive os animais deveriam ter, uma vez que eles também têm vida, não têm um espírito, mas talvez tenham alguma outra fonte de energia inferior à nossa, né? Mas que também possa dar alguma direção para eles, como é. Eu sei que as baleias, as aves se orientam através dos campos eletromagnéticos da Terra, mas é mais do que isso, há algo a mais na formação das aves, é isso que eu quero deixar o detalhe. Uma vira, todas viram ao mesmo tempo. Você vê a performance de um atleta, pelo nosso conhecimento hoje, de bioquímica, das nossas sinapses neuronais, a gente não tem como explicar a complexidade dos movimentos de um atleta, né? Como é que essa sinapse ocorre tão rapidamente, parece que existe algo mais veloz do que o nosso sistema neuronal, mais rápido daquilo que a gente pode saber, né? Então nós podemos, influenciar esse campo? Então se esse campo existe, vamos caminhando. Será que nós podemos influenciar esse campo, né, com pensamentos otimistas, com tendo bom ânimo, tendo fé, trazendo alegria ao coração? E nós podemos prejudicar esse campo com pensamentos negativos, puxa, não vai dar certo, só acontece comigo, ó vida, ó azar. Será que nós podemos influenciar isso? Já repararam que pessoas que são mais otimistas,
elas são mais saudáveis, né? E pessoas mais pessimistas têm mais tendência a sofrer danos, envelhecem mais depressa. Será que essa energia negativa te envelhece? Né? Será que tocar na terra faz bem de verdade? Né? Puxa, tocar o pé na terra, será que tem sentido? Né? Se a gente observar no horizonte prático, eu nunca vi um índio pegar tanta doença. Né? O índio está direto com o pé na terra, por alguma razão que nós não sabemos explicar, o índio tem menos doenças do que nós. Né? Uma alimentação tal, mas será que não tem algo além? Será que não tem alguma coisa a mais? Algo para a gente pensar. Não estou afirmando, estou apenas colocando algo para você pensar, porque a conclusão a gente vai chegar mais à frente. Então, a crença continua sendo o melhor remédio para o corpo. Se credes, verás a glória de Deus. Então a fé é a mola propulsora para você manter esse campo positivo. Se acreditar, você descansar em Deus, você confiar nele, confiar nele. O inimigo, ele pode tentar deformar esse campo. O adversário, será que isso, deformar esse campo, né, não seria o que a gente chamaria de brecha? Seria uma fenda nesse campo, nessa blindagem energética que nos protege? Será que a brecha não seria isso? Seria você acreditar que de repente você não pode, que você não consegue, ter culpa, ter medo, ter angústia? Será que esses sentimentos não trazem flutuações nesse campo e isso gera uma brecha, uma legalidade para as entidades agirem? E será que, por outro lado, se Deus é bom, e se eu quero ser abençoado por Deus, será que eu também não tenho que, entre aspas, vibrar na mesma frequência de Deus? Eu quero colher a bênção, então eu tenho que ser bênção. Eu quero colher o milagre, eu tenho que ser parte desse milagre. Eu quero que Deus seja bom comigo, será que eu não tenho que ser bom com as pessoas? Porque se eu for uma pessoa má, como é que eu vou receber algo bom? Né? Se o meu pensamento é ruim, como é que eu vou receber algo bom de Deus? Quer dizer, se o meu campo não vibra na mesma faixa de onda que o campo de Deus, será que eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus? Né? Então são reflexões para a gente começar a pensar aí. Né? Uma outra coisa interessante a ponto de pensar, existe algo na física quântica chamada de ponto de encontro zero. Ponto de encontro zero. O que isso quer dizer? É uma troca de energia que acontece no encontro das partículas subatômicas. Então essas partículas subatômicas, elas passam uma corrente para ela que vai e volta, é uma oscilação de um campo eletromagnético dentro das partículas subatômicas. Isso é explicado pela física quântica. Esse ponto de encontro zero, pesquisa na internet, vai saber mais a respeito, ele cria nessa oscilação algo chamado de partícula virtual. Essa partícula virtual faz com que você produza texturas emocionais. Olha que interessante. Texturas emocionais influenciam nessa partícula virtual. Ou seja, quando a gente faz dieta de comida, procura fazer uma dieta emocional. Retém o que é bom, fica longe de pessoas nocivas. Sabe que negócio? Fica longe do maldizente, se afasta da roda dos escarnecedores, não fica perto de gente pessimista, se afasta de gente tóxica, né? Isso vai te fazer bem. Dieta emocional, dieta espiritual, selecionando o que é bom e se nutrindo de coisas boas. Então, as emoções negativas vão se degenerar, vão fazer você envelhecer. Einstein percebeu isso. Olha o que Einstein falou. O campo é a única agência de governo da partícula. O campo é a única agência de governo da partícula. Então Einstein ele percebeu a origem de um campo também que influencia a partícula, que depois a física quântica vai chamar de partícula virtual. Imagina você, como é que funciona isso? Imagina você entrar numa catedral, entrou numa catedral, essa catedral é uma catedral centenária, tá? Catedral clássica católica. Aí você entrou, o que você sente lá dentro? Poxa, eu sinto paz aqui, silêncio, todo mundo fala baixinho, nós vemos um ambiente de reverência, mas tem idolatria. Gente, vamos separar as coisas. Eu estou falando da ambientação. O que você sente? Ninguém fala alto, você não vê ninguém gritar dentro de uma catedral, ninguém cair, ninguém rodopiar, não é isso? Né? Então é um ambiente que remete à reverência. O que aconteceu? Ao longo de anos, de décadas, de séculos, aquele ambiente foi carregado por pessoas que estavam ali em estado de reverência, né? E aquilo ali, essa serenidade, essas partículas quânticas do nosso cérebro estão armazenadas naquele local. Faz com que esse local seja carregado com essas partículas de reverência, essas partículas de serenidade. Então você sente aquilo, você percebe o campo ao seu redor.
Então lembrando, as partículas quânticas do seu cérebro estão armazenadas naquele local. Você produz uma energia, produz um campo e as pessoas sentem esse campo, se impregnam com esse campo. Você entra num cemitério, puxa, que sensação ruim, né? Que sensação de tristeza, de angústia, de perda. Né? Então esses campos estão aí, nós percebemos esse campo. São ecos de energia que nós percebemos, né? Uma outra coisa importante é chamada de teoria, uma outra teoria que vem através do biofóton. Essa teoria do biofóton diz o seguinte, que todas as células de todos os seres vivos, inclui aí animais, insetos, plantas, todos esses seres vivos produzem células de luz, biofótons, pequenas emissões de luz na nossa célula. Isso foi comprovado por um equipamento ultrassensível que consegue medir a intensidade luminosa, consegue perceber a intensidade luminosa de uma vela a 19 quilômetros de distância. De tão sensível esse equipamento. E foi comprovado que todos nós produzimos luz. Interessante isso, né? E essas partículas de luz estão dentro de nós. Seria então a imposição de mãos uma maneira de transferir energia ou de equilibrar o campo energético de outra pessoa? Seria isso, né? Algo para a gente pensar também. E esse biofóton, ele cria, né, esses campos chamados morfogenéticos, que eles vão acabar dando informações para o nosso sistema e as nossas células. Então esse biofóton seria responsável por um outro campo chamado morfogenéticos que controla o nosso corpo. Como é que nós sabemos, como é que o nosso corpo sabe qual é a temperatura ideal para se manter? 36 graus, 36,5. Como é que o nosso corpo consegue estabilizar a nossa pressão sanguínea? A medicina não sabe exatamente como esses mecanismos funcionam. E mais ainda, uma outra coisa a pensar, sabe como é que você começou? Você começou numa única célula, chamada de ovo ou zigoto. Essa célula começa a dividir, né? Então ela tem 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, formando 46 cromossomos. E elas vão se dividindo e vão formando tecidos diferentes, ossos, cabelo, dentes, pele, nervos, músculos. E como é que essas células sabem que tem que formar tecido neuronal? Como é que as células sabem que tem que formar tecido cardíaco? E fizeram já uma experiência, pegaram as células que iam formar o músculo cardíaco, tiraram e misturaram com as células que iam formar o cérebro. A célula tem um registro biológico, tem um destino biológico ali, ela sabe, eu estou no lugar errado. E ela vai, sai de lá e se reagrupa de novo com as células cardíacas. Isso é algo extraordinário, nós não temos como explicar. Seria então esse sistema morfogenético capaz então de dar uma informação à célula, né, e estabelecer padrões ali? Seria aí essa explicação para a sequência de Fibonacci, para o número de ouro, para essas proporções que nós vemos em toda a natureza, em toda a criação de Deus, a marca de Deus, o DNA de Deus, a sua criação? É algo incrível isso. Então, inclusive, o satanismo se pauta do feitiço do anel de fogo, ele visa desestabilizar as suas emoções. Se ele desestabilizar a sua emoção, ele ganhou. Se ele conseguir fazer com que você fique com raiva, com inveja, com angústia, angústia é matéria-prima, você criou uma fenda no campo, criou uma brecha, e aí sim o feitiço funciona. Por isso Jesus ele fala insistentemente, tem bom ânimo, se creres verás a glória de Deus, não desista, eu venci o mundo, você pode vencer também. Essas palavras de otimismo que Jesus dá para você e para mim, elas estão preservando o seu campo ao seu redor. É a nossa blindagem contra as astúcias lá do diabo. O diabo ele quer desestabilizar esse campo, fazer com que você não tenha fé, que você não acredite, que você esmoreça, que você entristeça. Você pode estar abatido, mas não derrotado. Você pode passar por dificuldades, mas você sabe que Deus ele tem a solução para todas as coisas, né? Então, seria isso talvez, né, parte, né, daquele conceito que os indianos acreditam dos chakras? Porque quem ensinou isso para eles? Foram os demônios. E por que os demônios ensinaram que existem centros ou campos de energia? A acupuntura. A ciência não consegue explicar por que a acupuntura, que é uma ciência milenar, funciona. Ela funciona. Gente, são espetadas a nível subcutâneo na sua pele e funciona. Tira a sua febre, acaba com insônia, diminui a dor, diminui a ansiedade. A acupuntura é uma ciência, ela funciona. Então ela é pautada nisso, né? Mas quem ensinou isso? Por que então que nós precisamos saber? Por que o demônio ensinou algumas coisas ao homem? Talvez para controlar o campo, talvez para deformar o campo, talvez para criar brechas nesse campo, talvez ele ensine meias verdades, né? Então tem muita coisa nessa esfera para a gente estar meditando. Então todo o nosso ritmo
ritmo de batimentos cardíacos, pode alterar o nosso campo também. Isso é chamado de ritmo coerente. O ritmo coerente é aquele ritmo metabólico que você tem normalmente, coerente. Agora você pode alterar esse ritmo. Você pode colocar uma música que pode elevar o batimento cardíaco. Isso pode deixar em estado de euforia. O diabo sabe disso. Ele é o ministro de louvor lá no céu, né? Quando ele foi criado, os instrumentos musicais foram criados, então ele deforma. Então muita euforia pode tirar você do estado de adoração. Adoração é contemplação, adoração é entrar em simbiose com Deus. Na euforia você não encontra com Deus. Quando você pula, quando você grita, você não está encontrando Deus. Você pode celebrar a presença de Deus como Davi dançou diante da arca, mas se você quer ter um contato de adoração com Deus, você tem que ter um estado de contemplação, um estado de reflexão, de simbiose com Deus, de interação com o Criador. E isso sim, por isso que as catedrais, elas remetem a esse ambiente de respeito, que as pessoas que entram lá estão em reverência e estão em busca de um elo com o Criador. Né? Lembrando, né? Não é a religião que eu estou falando somente da ambientação e do estado de referência que as pessoas buscam, que cria uma afinidade com esse campo. Né? Então esse ritmo coerente, vale a pena você dar uma olhada no outro vídeo, também o Espírito das Águas, eu vou falar sobre essa influência, né? Os cristais de água formam diferente quando você estão expostos ao rock, expostos à voz de Hitler, por exemplo, né? Carga, né? Negativa, parece que influencia, e nós somos maior parte água, claro que isso te influencia também, né? Por isso que Jesus ele fala que nós temos que ser pessoas com um coração puro e reto, isso que agrada a Deus, homens com coração puro e reto, que um coração puro, reto diante de Deus, vai ter uma energia boa, vai atrair coisas boas, não é isso? Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai te alcançar, as bênçãos te alcançam. Hoje, olha só como esse nosso ritmo biológico, esse ritmo coerente é fantástico. Sabia que a gente come mais de 1 tonelada por ano de comida? Contando em média, um adulto come 3 quilos de comida por dia, né? Se você pegar aí um mês, você comeu 90 quilos por mês. Vezes 12, 1.080 quilos. Ou seja, mais de 1 tonelada de comida por ano você comeu, né? A gente come pra caramba. Aí imagina, as nossas células estão trocando. Hoje está aqui no meu braço o hambúrguer que eu comi ontem, olha, o Prestígio está aqui, né? Vai transformando. E mesmo essas células em constante renovação, ela mantém o seu semblante, mantém o código, mantém uma coerência. Se alguém não tiver há 10 anos, lembra de você. Quer dizer, a sua célula foi renovada, mas o seu semblante continua o mesmo. Existe um código, existe uma questão que nós não entendemos que mantém todo esse equilíbrio, né? Então, já falamos da acupuntura. Qual é a conclusão que a gente tira tudo isso, Daniel? Ensinamentos que Jesus deu para você e para mim. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nele nós temos paz. Essa paz traz tranquilidade, essa paz traz acolhimento, essa paz ela nos remete a um encontro com o Criador. Né? É a paz não que o mundo dá, é a paz que ele dá. Eu já falei no outro vídeo, se você buscar a glória, você não tem paz. Se buscar o dinheiro, você não tem paz. Se buscar as coisas, você não tem paz. Se buscar Ele, você tem paz. Por isso que busca em primeiro lugar o reino, o resto é consequência, né? Então, ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu fui crucificado, eu fui perseguido, eu fui caluniado, mas eu venci, você também pode vencer. É uma palavra de otimismo, em que você acredita, porque a fé é a mola. A fé é a mola para manter esse campo positivo, para que Deus possa interagir através da sua vida, para que seu espírito seja forte. É musculação espiritual. Né? Josué 1,6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a teus pais que daria. Olha que Deus está falando para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Não é só o bom ânimo, mas esforça-te também. Tem a tua parte, meu irmão. Trabalha, estuda, jejua. Não vai acontecer um milagre se você não mover a pedra. Não vai mudar a sua vida se você não mudar a sua perspectiva diante da vida. Você tem que ter uma visão mais otimista das coisas. Não estou dizendo triunfalista, tá? Triunfalista não. Otimista sim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Nele, tudo posso. Então isso é otimismo, não é triunfalismo. Não é você fazer da sua veneta e achar que as bênçãos vai cair. Entrei no campanha da prosperidade, aí vai ter dinheiro na tua conta. Né? Não é assim, você tem que trabalhar para isso. Né? Outra coisa aqui, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. São estratégias para manter a sua energia positiva. São estratégias para manter você, o seu campo blindado e fortalecido, né? Esperança, né? Paciência e perseverar em oração. Oração significa falar com o Pai.
Mantenha esse contato diário com Deus. Tem gente que está tão pronto para criticar, né? Tão amargo, querendo achar pelo em ovo. Eu vejo pessoas, às vezes, um aluno de direito já percebeu isso, né? Então ele está na faculdade e o professor está falando de uma coisa. O aluno não está prestando atenção no que o professor está falando. Ele está buscando no livro, está buscando na internet alguém que discorde do professor para ele contestar. Né? Então, em vez de você tentar achar pelo em ovo em tudo, procura reter o que é bom, porque todos nós temos algo de bom para oferecer. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então, em vez de a gente ficar apontando o dedo para todo mundo, estenda a mão, tenha um coração mais aberto, esse coração puro e reto que Deus busca. Homens e mulheres, segundo o seu coração, faz com que você atraia coisas boas para você. Faz com que você produza uma energia boa, que seja, sabe, agradável estar ao seu lado. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas vão gostar de estar perto de você. Estar perto daquela pessoa é tão bom. Ele emite paz, ele emite alegria, ele emite entusiasmo. Os Snapchat que eu faço para vocês, né, são um retrato da minha família. É assim que é em casa. A gente não está fazendo cena. Graças a Deus nós desfrutamos de uma família, de um lar repleto de paz, repleto de alegria, repleto de amor, mas é fruto de oração, oração todos os dias, não no final de semana, é fruto de leitura da palavra diária, não só no domingo, é fruto de jejum, de estudo, de compromisso com a palavra, de procurar viver o que eu prego, porque se eu só falar para você o discurso e não viver, que miserável serei eu, né? Que miserável serei eu, né? Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:2. Quando você ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos te seguem, né? Então o nosso alvo é buscar o reino em primeiro lugar, né? Então que Deus ele possa ter, sabe como quando você carrega o celular todo dia? Se carrega com a presença de Deus todos os dias, se enche do Espírito todos os dias, né? Então você renova as suas forças todos os dias, mantenha a sua bateria da fé ligada no plugue do céu, lá ligada em Deus, ligada nos valores altos, nos valores elevados. Então você esteja sempre on para Deus e off para o mundo. Mantenha sua bateria carregada nele, porque nele você pode todas as coisas e tudo que ele te estabelecer para a sua vida vai ser bênção para você. Que você seja esse instrumento de bênção. Guarda isso. On para Deus, off para o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde.